Obrigada, Beatriz. Vamos falar sobre economia. Professor Paulo Rabelo de Castro está conosco mais uma vez aqui no Jornal Gente, ex-presidente do BNDES, do IBGE, um especialista nas contas que nos traz aqui sempre uma visão importante a respeito daquilo que está em pauta no cenário do Brasil e do mundo. Uma vez mais, uma honra recebê-lo aqui ao Jornal Gente. Professor, vamos falar um pouco sobre a possibilidade de regulamentação da reforma tributária nesta semana. Está pautado para ser discutido o assunto, já trouxemos aqui um breve destaque, mas queríamos, claro, ouvir as suas expectativas para o texto que retirou as carnes, manteve cigarro, bebida alcoólica, exploração de minério de ferro, petróleo, gás natural, apostas, essas questões que foram alvo de discussão em Brasília na semana passada. Qual que é a expectativa do senhor para a regulamentação dessa reforma tributária aprovada já e introduzida na Constituição Federal? Bom dia. Bom dia, Pedro Campos. Bom dia, prezado Cláudio Humberto. Bom dia, Guilherme. Bom dia. Eu gostaria de primeiro dizer que não houve ainda tempo suficiente para que a Câmara apreciasse as consequências de todas as 350 e tantas páginas de regulamentação que foram publicadas na semana passada. Portanto, se houver um adiamento dessa votação, vem para bem. Há questões que são extremamente graves e uma delas é a questão da cesta básica. A cesta básica foi redefinida na emenda constitucional e para que o nosso espectador e ouvinte saiba exatamente do que eu estou falando, é preciso entender que a emenda constitucional que alterou a tributação do consumo no Brasil já foi aprovada no fim do ano passado, após passar por Câmara, Senado e Câmara de novo. O que nós estamos tratando aqui é a regulamentação. E por que eu enfatizo esse ponto? Porque alguns artigos desta emenda constitucional já aprovada trouxeram novidades, como, por exemplo, uma redefinição do que considera-se no Brasil cesta básica. Não é mais apenas a reposição energética de um trabalhador, não é apenas um prato básico de comida no final do dia. É toda uma dieta nutritiva, balanceada, um alimento saudável e também regionalmente diversificado. Essa definição é, óbvio, muito mais ampla do que um conceito de cesta básica tradicional. De forma que deixar, por exemplo, as proteínas de origem animal, todas, ou seja, todas as carnes e todos os peixes de fora dessa definição cesta básica, é fazer um prato para a família brasileira composto de arroz, feijão, um ovo em cima, e praticamente aí está composta a cesta básica que está sendo objeto de apreciação pela Câmara hoje, de acordo com a proposta que veio do governo federal. Nós somos completamente contrários à interpretação restritiva da cesta básica. O argumento da Fazenda é que essa cesta básica, se acrescentar proteínas de origem animal, vai colocar mais quase um ponto percentual na alíquota cheia, por assim dizer, na alíquota padrão, que já será da ordem, segundo eles calculam, porque não tem uma definição ainda precisa, de 26,5%. Iria para mais de 27%. Nossos cálculos indicam que esse acréscimo, se houver, ele não passa de 0,2%, ou seja, de 0,2 ponto percentual. Se fosse 26,5%, passaria para 26,7% para compensar o fato de que as carnes deixariam de pagar os quase 11% que estão agora programados para pagar. Cobrar 11% sobre as carnes é cobrar praticamente o dobro do que a maioria dos estados brasileiros hoje taxa, porque
Inclusive, a taxação federal já havia sido cortada, isentada em termos de PIS e COFINS. De forma que nós vamos estar diante de uma situação, e isso é esdrúxulo, pensar que um governo que se apresenta como um governo próximo aos interesses do povo brasileiro, que esteja querendo sobretaxar a alimentação essencial do povo brasileiro. Então, eu deixo para vocês apenas com esse exemplo o nível de confusão que ainda existe, que precisa ser ultrapassado pelos parlamentares. Professor, muito bom dia, bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. Mais do que a questão da confusão, não é professor doutor Paulo Rabelo de Castro, mais do que a confusão, o que espanta é a voracidade. Não sobrou nenhuma atividade aí sem ter tido impostos aumentados de maneira brutal, né? Eu não quero dar ideia, mas faltou taxar o oxigênio que a gente respira, né? Que a gente usa para respirar. Faltou taxar a água do mar. Não quero dar ideia, mas isso aí ainda não foi taxado. Mas, assim, tem também o sol. Através da energia solar, o pessoal já está taxando. Já está taxando. Mas é assim, o que é que está acontecendo, professor? O que a gente viu ali, né, no Congresso Nacional foi um jogo de lobistas, né? Essa questão da carne. Pelo prisma que o senhor colocou, torna o assunto palatável, né? Mas isentar a carne de qualquer tipo de tributo ficou parecendo para muitos deputados que o que estava pesando não era o pobre, era o Joesley Batista, né? Querendo ali, usando das suas influências para se livrar do tributo. Enfim, e o que a gente viu foi isso, né? Muitos interessaram. Como assim não vai taxar o carro elétrico, né? Lobby das montadoras que continuam fabricando carroças aqui no Brasil. E aí vamos taxar aí o carro elétrico. Imagina, vamos punir quem produz, quem inova. Na verdade é isso, né? É um sentimento muito ruim esse, né? De termos aí um governo com o apoio expressivo do Congresso Nacional, simplesmente é gente que não tem o menor compromisso com produção, né? De produzir nada para gerar empregos nem renda, e nem muito menos impostos. Eles não pagam nada. É uma coisa freudiana, foi uma corrida para tentar estraçalhar, ver qual setor eles não beneficiavam, mas qual o setor ou os setores que eles conseguiam prejudicar. E conseguiram, né, professor? Exato. De qualquer maneira, eu devo dizer para você e para todos que nos acompanham que o imposto de consumo, esse imposto que a gente paga no supermercado, na loja de materiais de construção, no shopping, ou seja, o que é taxado sobre tudo que consumimos é o que o consumidor arca e não o que o produtor paga. O produtor, mesmo que ele vá, durante o processo de formação do preço, contribuir, e o termo é sobre o valor adicionado que ele acrescenta no processo produtivo, ele transfere isso na formação do preço. De forma que, Cláudio Humberto, quando você, consumidor, entra no supermercado e compra 1 litro de leite, na formação do preço ali já está embutida toda a taxação. Não é o produtor do leite, não é a marca X ou Y que é taxada. Não é o Joesley Batista da JBS, não é o dono do frigorífico tal ou qual que paga. Ele é um transferidor de preço, de imposto, e, portanto, né, é preciso tomar muito cuidado, porque nós já temos, com esses 26,5% de taxa padrão, a alíquota mais elevada do mundo em termos de taxação de consumo. Nós precisamos manter isso em mente. A essencialidade da produção para a alimentação, ela se reveste de uma qualidade especial num país que taxa demais. Porque quando ele taxa em termos de padrão na faixa de 27%, quase 30%, ele está extorquindo
a maior parte daqueles que pagam na alíquota padrão. E, portanto, também conduzir os produtos que são considerados essenciais para a saúde e para a sobrevivência da população como base de taxar 27%, uma alíquota cheia, é extremamente exagerado. Se a alíquota fosse, como nos Estados Unidos, abaixo de 10%, como se ela fosse como na Suíça, abaixo de 10%, e tantos outros países, mesmo que ela tivesse aí uma taxa na faixa de 10% a 15%, ainda seria tolerável que a gente pensasse em uma única alíquota. Mas a emenda constitucional já estabeleceu 4 níveis diferentes de taxação. Tem aqueles que, como a cesta básica, terão alíquota zero. Tem aqueles que vão ter 60% de redução, é onde estariam as carnes. Mas quando a gente fala 60% de redução, dá a ideia de que, poxa, então é bastante reduzido. 60% de redução em cima de 27% já dá 11%, o que é uma alíquota cheia na maior parte dos países que praticam IVA. Ou seja, a gente enche a boca para dizer que está fazendo redução, quando, na realidade, nós estamos ainda numa média internacional. Depois tem mais uma outra faixa que tem 30% de redução na alíquota, que são os serviços profissionais, e depois tem a alíquota cheia. E, além do mais, ainda tem o imposto seletivo, que seria uma quinta faixa agravada, majorada, acima de 30% de taxação. De fato, nós vamos trabalhar no futuro com 5 faixas de taxação no Brasil. Professor Paulo, o Cláudio mencionou carros elétricos. E há no mundo desenvolvido uma onda de renovação das frotas. E no Brasil, carros elétricos são praticamente inacessíveis a pessoas de classe média e muito mais ainda para pessoas de classe mais baixa, no caso, pessoas que não têm renda suficiente. E se buscava, ou pelo menos me parece que se buscava um meio de popularizar ou de se criar instrumentos de incentivo para que a frota brasileira, e o Brasil é o país que se diz o país da economia verde, que o Brasil pudesse também ter uma mudança significativa na sua frota, trocando os veículos de combustão comum pelos veículos novos, tecnológicos, que inclusive ensejam toda uma nova indústria que poderia ser desenvolvida por aqui. Colocar carro elétrico não torna praticamente inviável que se reconstrua ou se busque construir uma alternativa para a renovação da frota brasileira? Não estaremos presos a uma das velhas instituições do atraso, que é a instituição da reserva de mercado? Provavelmente sim. Eu estou de acordo com o seu ponto de vista de que o imposto seletivo, como também foi definido na emenda constitucional, Guilherme, ele visa a desestimular, a inibir o consumo de bens, de mercadorias que sejam prejudiciais eventualmente à sua saúde, e não porque a gente tem que paparicar a sua saúde, mas porque se você ficar doente, você vai onerar o sistema de saúde pública e, portanto, a sociedade tem interesse em que você fique bem e que você não esteja doente, e também a sociedade tem interesse em inibir os incentivos, qualquer incentivo a mercadorias que produzem o meio ambiente. Ou, visto de outro lado, visa-se incentivar tudo aquilo que, de alguma forma, protege o meio ambiente. Ora, já está mais do que definido que o carro elétrico ele dá uma contribuição inferior à produção de poluentes em relação à combustão de origem fóssil. E, portanto, se a gente fosse pensar em termos, mais uma vez, de essencialidade ou de seletividade, não seria o caso de taxar o veículo elétrico.
Isso constitui apenas uma manifestação política de preferência em relação àquelas produções que já estão assentadas no Brasil, uma reserva de mercado, como você falou, ainda que ela seja geradora de empregos, e um voltar às costas à evolução tecnológica e aos passos que nós temos que dar em relação à proteção do planeta. Portanto, essa é mais uma área que tem que ser revista. Em compensação, eu queria dar para vocês um exemplo de algo que está sendo considerado, mas que, se bobear, vai cair, que é a taxação a esse novo sistema de apostas, o que é conhecido como BEPS. É óbvio que se o governo, na voracidade a que se referiu o Cláudio Humberto, que quer achar meios de taxar todos os lados, um dos aspectos que ele precisava inibir é esse novo incentivo ao vício, que é também prejudicial à saúde mental, à saúde psicológica das pessoas e, inclusive, à saúde física, uma vez que já está sendo percebido que o nível de desvio da renda do trabalhador brasileiro, da pessoa, às vezes carente, que está se viciando nesse tipo de aposta, já reduz o nível de gastos de alimentos e de outros consumos úteis nos supermercados. Numa ordem, Cláudio Humberto, de até quase 10%. Então, sobre isso é que nós temos que meditar. Professor Paulo Rabelo de Castro está conversando conosco. Eu quero aproveitar a presença do senhor aqui também para repercutir notícia dos últimos dias a respeito da preocupação com a responsabilidade fiscal do governo. Nós temos acompanhado manifestações de integrantes do governo, ministros, falando em nome do presidente Lula sobre o compromisso de tentar equilibrar as contas e evitar que nós tenhamos esse desequilíbrio já apontado por alguns economistas, alguns que já dizem que o arcabouço fiscal não sobrevive se não tiver corte de despesas. Como é que o senhor está analisando esse momento, nos seus cálculos? O presidente Lula, quando abre a boca, traz um tipo de manifestação e os ministros tentam corrigir e acenar para o mercado financeiro, principalmente, dizendo que o presidente tem sim um compromisso com a responsabilidade fiscal. O dólar subiu bastante nas últimas semanas por conta disso tudo, né, professor? Sim, começando pelo comentário a respeito do dólar, Pedro, é preciso lembrar que o Brasil tem reservas internacionais para fazer a moderação dessa subida especulativa do dólar o tanto que quiser. O Banco Central, neste caso, e mais uma fofoca, né, Cláudio Humberto? Dizem que deixou de intervir porque achava que, de certa forma, o presidente tinha que comer suas próprias palavras, né? Se ele embalou essa alta, ele agora que tome conta dela. O fato é que o presidente resolveu vir se manifestar também alinhado com a tal responsabilidade fiscal e imediatamente houve um refreamento da alta e se me permitem aí uma opinião especulativa, o dólar não tem que estar na faixa dos 5,50, o dólar pode perfeitamente cair pelo menos uns 10% em relação ao patamar atual, permanecendo na faixa aí dos R$5, que já é uma faixa bastante competitiva do ponto de vista dos produtos brasileiros. Caso contrário, nós teremos repercussões altistas no custo de vida, coisa que já começava a se ensaiar a partir dessa alta do dólar. O Brasil não quer isso. O presidente da República é notoriamente um gastador, de forma que ele agora vir dizer que vai ser obediente ao tal arcabouço fiscal tem em si muito pouca credibilidade. O que repercutiu favoravelmente é o fato de ele não ficar insistindo na bobagem de atacar o presidente do Banco Central e fazer uma política de baixo nível com esse verdadeiro bate-boca que não ajuda o Brasil a andar para frente.
O presidente, ele praticamente é o 12º jogador dessa péssima seleção brasileira que acabou de ser desclassificada. Ele devia ser escalado pelo Dorival Júnior. Quem sabe ele pudesse ser até o técnico dessa seleção. Por quê? Porque é uma seleção que não joga. E nós, como país, somos uma seleção que não sabemos jogar. Porque a responsabilidade fiscal é a base de todo compromisso com a arrecadação de tributos. Somos nós, eu dizia, nós consumidores, nós pagadores de impostos, que damos uma contribuição sacrificada para que se gastem esses trilhões. Então, até chega a ser ridículo quando a gente fala em cortar gastos. Ninguém corta coisa nenhuma. Há muitos anos que ninguém corta nenhuma. A proposta é muito mais leve, muito mais suave. Conter gastos. Os gastos estão crescendo a mais de 10% de variação anual. Se eles crescerem 7%, 6%, ainda estarão crescendo e, mesmo assim, não se pode falar em corte de gastos. Nós temos que conter gastos. Nem isso é feito no Brasil. Que o senhor falou do arcabouço fiscal. O arcabouço, que é muito suave, ele foi construído sob uma determinada condição política que dá a ele essas características. A meta para 2025 foi recentemente alterada e o arcabouço não tinha completado um ano. Quer dizer, de um superávit para um déficit zero, mas como ele existe num regime de banda, você tem ali uma margem de até 0,25 que pode precificar um déficit ali adiante. Você falou muito bem, Guilherme. Na realidade, é uma disciplina suave. E é por isso mesmo que a gente perde o jogo no Brasil, porque nós não estamos mais disciplinados o suficiente para pagar o preço da vitória. Nós não queremos, na realidade, reorganizar a economia tal como ela precisa ser reorganizada. Nós jogamos um jogo que é de palco. Nós ficamos arrumando nosso cabelo na frente do espelho em vez de treinar. E é por isso que nós não conseguimos mais ser bons realizadores daquilo que nós nos propomos a fazer. E aí, no caso das despesas, em particular, seria necessário uma revisão completa do sistema de gastos no Brasil. O que invoca, não é, Cláudio, uma outra reforma constitucional, que é a reforma que no Congresso se chama de administrativo. Chegou a estar na pauta do presidente Arthur Lira. Aparentemente, ele vai encerrar o mandato dele como presidente da Câmara sem entregar isso que ele chegou a aventar como uma possibilidade de votação, a reforma administrativa. Mas já se fala também de uma nova reforma previdenciária. Sim, porque na Previdência, aqueles que já pagam as contribuições normais são sempre encarados como os que têm que pagar mais ainda. E há vários setores que são tratados de forma subvencionada. Portanto, mais um setor onde há desequilíbrios e injustiças no tratamento. Então, se a gente somar tudo, uma reforma tributária, uma reforma administrativa, a reforma do orçamentária, a reforma previdenciária, nós temos aí já reforma suficiente para compor uma revisão constitucional, que era deveria ser a pauta verdadeira para o Brasil a partir do ano que vem. Isso seria o ideal, né? Mas a gente não pode contar com isso, porque nenhuma dessas reformas é do interesse do atual governo, né? É uma lástima. Agora, professor, nada é tão ruim que não possa piorar, né? E a gente viu na semana passada o presidente Lula se aconselhando com integrantes da equipe da Dilma, da equipe econômica da Dilma, né? Que quase quebrou este país. Os economistas da Unicamp, cujo discurso prevalece hoje na política econômica do governo, estão mesmo acabando com o Brasil, naquela frase do Roberto Campos, né? Ou o Brasil acaba com os economistas da Unicamp, ou eles acabam com o Brasil. O senhor tem alguma expectativa positiva na condução da economia daqui para frente, dado o que a gente viu até agora? Cláudio, eu não gostaria de estigmatizar uma grande universidade como a Unicamp. Pelo contrário,
Eu acho que o problema está um pouco mais com a classe dos economistas. Nós somos muito intrigantes, gostamos de nos apegar a detalhes e não damos, eventualmente, uma contribuição como deveríamos dar. Por isso mesmo, na sexta passada, quando estive fazendo uma palestra almoço na Ordem dos Economistas do Brasil, a OEB, instei junto ao presidente da OEB, que lá estava, o professor Manolo, que talvez, sob a égide da Ordem dos Economistas, nós pudéssemos organizar um grupo que fizesse uma proposta suprapartidária e supraideológica no sentido de reorganizar as ideias a respeito do que o Brasil precisa em termos desse avanço. Seria como fazer mais uma vez, porque fiquei traumatizado com essa nova derrota que relembra um pouco 1950 lá para o Uruguai, que a gente tivesse uma comissão técnica que pudesse reorganizar as finanças brasileiras e reorganizá-las sem assistencialismo, sem esse puxa para lá, puxa para cá, reduzindo o nível da influência desses grupos de interesse. Isso tudo invocaria, na realidade, a palavra de pessoas que estivessem fora do governo, e não este ou aquele grupo, não esta ou aquela escola universitária. Professor Paulo Rabelo de Castro, ex-presidente do BNDES, do IBGE, esteve conosco mais uma vez aqui no Jornal Gente. Muito obrigado pela participação. Até uma próxima, professor. Obrigado, Pedro, Cláudio Humberto, caro Guilherme também. Um abraço a todos os ouvintes e participantes também da Band News e da Rádio Band. São 8 horas e 46 minutos, as notícias do dia.